O local onde a Justiça exerce sua competência é chamado de foro. E para garantir o bom andamento da prestação jurisdicional, cada foro conta com um diretor. Entenda qual é o papel desses magistrados. Orientar, fiscalizar e disciplinar. Estas são algumas das funções que cabem ao diretor do foro, função desempenhada por um juiz especialmente designado. Para saber um pouco mais sobre o trabalho desempenhado por esse juiz, conversamos com o Dr. Marco Antônio Feital Leite, diretor do foro da comarca de Belo Horizonte. Dr. Marco Antônio, qual é o trabalho desempenhado por esse juiz? Quem é o diretor do foro? O diretor do foro, como você mesmo afirmou, é um juiz designado pelo corregedor para exercer, no âmbito de sua comarca, as funções administrativas de orientação, fiscalização e disciplinares junto aos serviços, aos cartórios judiciais, aos serviços auxiliares e também aos serviços notariais e de registro. E quais são as principais demandas que o diretor do foro recebe? Nós recebemos demandas internas e externas. As externas reclamando muitas vezes quanto à morosidade na prestação jurisdicional. E as internas reclamando pelo reforço, naturalmente, de mão de obra e também de apoio às secretarias de juízo, que estão realmente com o quadro defasado. E como que o trabalho do diretor do foro, na qualidade de juiz, pode beneficiar aquele cidadão que vai recorrer à justiça de primeira instância? Em verdade, o juiz que exerce a direção do foro, aqui na capital, porque a direção do foro na capital é exercida pelo corregedor ou por um juiz auxiliar da corregedoria que age por delegação deste. Então, aqui eu estou afastado da jurisdição. Mas, de qualquer sorte, como diretor do foro, eu tenho a condição de estabelecer um diagnóstico da situação da comarca e tentar intervir nessa realidade, justamente propiciando aos servidores e magistrados melhores condições de trabalho para uma prestação jurisdicional eficiente. Muito obrigado pela sua ajuda. Voltamos ao estúdio. Para falar sobre a atuação dos profissionais que prestam auxílio à Justiça, recebemos no estúdio o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. Seja bem-vindo, desembargador. É um prazer estar aqui. Bom, desembargador, como que é feito esse processo de escolha para o cargo de diretor do foro? Nas comarcas com um juiz, ele obrigatoriamente será o diretor do foro. Nas comarcas que tem mais de um juiz, o Corregedor-Geral de Justiça escolherá entre um dos juízes da comarca aquele que exercerá a função de diretor do foro. Na comarca de Belo Horizonte, como o corregedor tem direito a 8 juízes auxiliares que são escolhidos pelo corregedor entre os juízes de Belo Horizonte e nomeados pelo presidente do tribunal, um desses juízes auxiliares será escolhido pelo corregedor para ser o diretor do foro da comarca de Belo Horizonte. Ok.